todos! Hoje vou fazer umas bolachas chamadas Snickerdoodle, que são umas bolachas muito tipicamente americanas, especialmente apreciadas pelas crianças, mas também os adultos gostam delas. Têm os ingredientes do costume, são muito simples: manteiga, açúcar, ovos e farinha. O que é que as torna especiais? Usam cremor tártaro, é um dos ingredientes que têm, e também são passadas em açúcar e canela, que as tornam assim um bocadinho mais interessantes do que simplesmente umas bolachas de açúcar. Vamos então começar por fazer a massa das bolachas. Já tenho aqui na minha tigela manteiga. A manteiga quer-se à temperatura ambiente. Isto é bastante importante porque nós vamos bater a manteiga com açúcar e se a manteiga estiver fria não vai ficar tão fofa e tão leve. Portanto, diria assim 1 ou 2 horas antes de fazerem as bolachas, tirar a manteiga do frigorífico. Tenho aqui a minha manteiga, vou juntar o açúcar e vou agora bater isto até ficar bem leve e bem fofo. Também não queremos a manteiga derretida, é só a manteiga amolecida. Se tiverem a batedeira ou a bimbi, já sabem, com a pá ou até com a vara de arames, batem até ficar esse creme leve e fofo, às vezes até fica mais claro de ter o ar incorporado na manteiga. A manteiga já está bem batida com açúcar, portanto vou juntar agora um ovo. Aqui vai. O ovo também se quer à temperatura ambiente. É sempre mais fácil introduzir os ingredientes quando eles estão à mesma temperatura. E vou juntar também um bocadinho de baunilha. Se não tiverem baunilha, podem omitir. Há até quem diga que as verdadeiras Snickerdoodles originalmente não tinham baunilha. Eu gosto da baunilha, acho que lhe dá um sabor também mais interessante. Portanto, vou juntar um bocadinho e se tiverem em casa, eu recomendo que o façam também. Pronto, e agora é bater o ovo com a manteiga e o açúcar, como em qualquer bolacha. O ovo também já está incorporado aqui na manteiga e no açúcar e agora vou misturar os ingredientes secos todos antes de os juntar a esta mistura. Portanto, tenho aqui a farinha de trigo sem fermento normal, vou juntar uma pitadinha de sal. Como eu estou a usar manteiga sem sal, vou usar só 1/4 de colher de chá. Portanto, se usarem manteiga sem sal, ponham assim uma meia colher de chá, mas eu depois ponho a receita. E vou então juntar o cremor tártaro, que dá um sabor assim quase, uma certa acidez a estas bolachas. Portanto, vendem-se no supermercado. Eu lembro que antigamente era difícil de encontrar. Hoje em dia já se vende o cremor tártaro nos supermercados. Mas se não tiverem ou não encontrarem, podem substituir o cremor tártaro e o bicarbonato de sódio que vou usar simplesmente por fermento para bolos. Em pó também vai funcionar na receita. Não vai dar aquele sabor do cremor tártaro, mas vão ter umas bolachas ótimas na mesma. Portanto, é alternativa. Vou então juntar aqui este cremor tártaro e o bicarbonato de sódio. O cremor tártaro é um ingrediente ácido e o bicarbonato de sódio é um ingrediente alcalino. Portanto, são eles que vão dar aquela reação para as bolachas insuflarem, crescerem um bocadinho e ficarem bem. Elas até crescem no forno e depois decrescem e criam assim umas gretas que são muito características da apresentação destas bolachas. Portanto, vou só misturar os ingredientes, só para ter certeza que eles estão bem incorporados e depois vou deitá-los aqui então esta mistura de farinha na manteiga, no açúcar e no ovo. E vamos lá então fazer isto. E agora é só envolver. Não queremos bater já nesta fase, é só mesmo envolver até toda a farinha estar bem incorporada pela mistura da manteiga. No final, podem fazer logo as bolachas e cozê-las, mas como a manteiga está muito molinha, elas vão espalhar muito no forno. Portanto, vão ter umas bolachas mais baixinhas e mais largas. Portanto, é recomendável que refrigerem assim uma meia hora, só para a manteiga ficar um bocadinho mais firme e depois ser mais fácil moldar então as bolinhas e elas no forno espalham, mas já não espalham tanto. Portanto, eu vou agora então com a espátula, não queremos, lá está, mexer demais, mas queremos que a farinha fique toda incorporada na manteiga. Já passaram os 30 minutos, eu entretanto já liguei o forno a 190 graus para cozer as bolachas, enquanto o forno aquece, também é o tempo de se moldarem as bolinhas. Vou preparar o açúcar com a canela. Açúcar e canela não precisam propriamente de receita, é açúcar e canela, mas estas são umas bolachas que de facto têm muita canela, portanto eu tenho aqui 1/4 de chávena de açúcar e vou juntar 1 colher de sopa de canela. 1 colher de sopa são 3 colheres de chá, para quem não sabe, como esta também não cabe. Pronto. Então vou ter que usar aqui uma colherzinha mais pequenina, mas portanto, se gostarem um bocadinho menos de canela, podem só pôr 2 colheres de chá.
Portanto, vou misturar o açúcar e a canela, que é a mistura onde vamos pôr as nossas bolinhas. Entretanto, estão também aqui a ver ao meu lado uns M&M's, também podem usar uns Smarties ou pintarolas, não se estão a ver, então agora estão-se a ver. Pronto, porque vou também fazer, além das bolachas normais, das bolinhas redondas, umas bolachas com umas formas diferentes, que eu acho que são muito giras, especialmente para quem tem miúdos, mas para quem tem graúdos também podem fazer. E também trazem se calhar os miúdos para a cozinha e ajudam a fazer as bolachas e no fim também comem. Pronto, já está aqui misturado o açúcar e a canela, vou buscar a massa das bolachas e vamos então começar a fazer estas bolinhas. Para quem vai só fazer bolinhas normais, sem feitios, sem formatos, nem nada, podem até usar aquelas colheres de gelado, mais ou menos do tamanho de uma colher de sopa, ou maior o tamanho, podem fazer que quiserem. Claro que quanto maiores, podem demorar mais um bocadinho no forno, e quando mais pequenas também demoram menos. Eu vou fazer o tamanho de uma colher de sopa, e essas vão demorar 10 minutos no forno. Elas se espalham, portanto vou mesmo, aqui nem vou usar nenhuma colher especial, só mesmo uma colher medidora, depois forma-se uma bolinha, passa-se no açúcar e canela e põe-se no tabuleiro. E como elas se espalham, a gente quer deixar uma certa distância entre elas. Portanto, este é assim o formato mais básico e mais simples. E elas até podem fazê-las e, por exemplo, em vez de deixar a massa refrigerar meia hora, podem fazer as bolinhas, depois metem no frigorífico a meia hora, por exemplo, se der mais jeito. Vamos então fazer aqui umas formas engraçadas. Eu vou só demonstrar e depois vou fazê-las todas até antes de ir ao forno. Portanto, faço a mesma colher de sopa, isto para os coelhinhos, que eu acho que são giros, portanto isto será a cabeça do coelho, vou mandar para ali, e depois tiro mais uma colher de sopa e agora vamos dividir em dois para as orelhas do coelho, portanto vão ser um bocadinho mais pequenas e estas orelhas vamos fazer assim, pronto, numa forma de orelha, assim meio triangular, com esta base mais estreitinha que vai unir à cabeça. E depois, quem tiver muito jeito para estas modelagens, fazem uns coelhos perfeitos, quem tiver menos jeito, ficam uns coelhinhos mais tortos. E tenho aqui, então, os M&M's ou as pintarolas ou Smarties, para pôr olhos, para pôr narizes, ou então, se quiserem, só para misturar na massa e dar assim uma cor, por exemplo, uma festa de crianças, pode ser engraçado, dá assim um ar mais colorido. Portanto, depois a gente encaixa aqui. Não é preciso espalmar, porque as bolachas, portanto, elas se espalham, mas ainda assim, vou pôr esta um bocadinho mais longe, ainda assim, achatar um bocadinho, sobretudo aqui nos bichinhos. Também podem usar umas pepitas de chocolate para fazer os olhos. Eu aqui no coelho, vamos cá ver, vou escolher aqui 2 castanhos e põe-se aqui. Agora parece que são os olhos um bocado estranhos, mas depois quando a bolacha espalhar, fica um bocadinho melhor. E agora o ursinho, que também é giro, portanto também começamos com a mesma colher de sopa. Uma maneira mais eficiente de fazer isto também é fazer primeiro as bolinhas todas, depois passar tudo na canela, portanto tem numa linha de assemblagem um bocadinho mais eficiente, mas eu estou aqui a explicar, portanto vou fazendo uma a uma. Portanto temos aqui também a cabeça do urso e agora vamos fazer umas bolinhas mais pequenas, se calhar não tão grandes como as orelhas do coelho. E para fazer o focinho e as orelhas, até podem fazer uns Mickeys. Portanto, aqui umas bolinhas mais pequenas, aqui vão. E depois mete-se aqui em cima, aqui está. Agora vou espalmar aqui um bocadinho a cabeça porque quer pôr o focinho. E o focinho eu não vou passar até no açúcar e canela, que é para dar assim uma certa diferença de cor. E depois pomos um narizinho vermelho, aqui está. E 2 olhinhos, não sei se ainda tenho, eu já andei aqui a comer uns quantos destes M&M's, não sei se sobrou. Também podem, às vezes, pôr a meio do cozimento, se não quiserem pôr logo os M&M's quando estão, mas eu acho que assim fica já. Pronto, e agora parece um extraterrestre, mas depois no final vai ficar mais engraçado porque a bolacha espalha e depois os olhos ficam mais ou menos bem colocados. E agora vou fazer o resto das bolachas e depois no final ponho então no forno, 190 graus, cozem 10 minutos, como eu disse, depende um bocadinho também do tamanho, coisas que nós queremos. De lado elas começam a ficar assim mais cozidas, mas o meio vai sempre ser molinho e não são bolachas que vão corar, elas vão sempre ficar branquinhas. Portanto, se virem que os lados começam a ficar
firmes e o meio ainda está molinho, estão prontas, não vale a pena deixar mais tempo no forno. Eu diria à volta dos 10 minutos, não muito mais que isso, mesmo se forem maiores, cheguem talvez até aos 15, mas se elas cozerem mais, depois ficam muito rijas. As bolachas já cozeram, portanto tiveram que ser cozidas em várias vezes porque era muita massa para pôr só num tabuleiro. 10 minutos cada uma, cada tabuleiro, e como podem ver temos aqui coelhos e ursos e acho que há aqui um que parece mais um rato. E portanto, com miúdos é a criatividade, a técnica é fazer bolinhas de vários tamanhos e depois montar, e como podem ver as bolachas até espalham bastante. Se estiverem só a fazer para graúdos, temos aqui a versão mais simples, redondinhas, como podem ver tem assim aquelas rachas típicas das Snickerdoodles, e eu agora vou partir uma que é para verem como é que fica por dentro e depois provar, não é? Alguém tem que fazer o sacrifício. E são tão boas. São assim amanteigadas, têm aquele sabor da canela, por dentro são bem molinhas e depois tem assim aquele travozinho do cremor tártaro. Como eu disse, se não tiverem podem fazer sem, mas se conseguirem encontrar vale bem a pena. Espero que gostem, espero que se divirtam aí em casa a fazer estas bolachas e até à próxima!